Então, pessoal, para poder finalizar essa questão, os judeus vão ser então perseguidos ao longo da história, porque o último áudio ficou faltando um pedacinho, tá? Acho que deu um problema técnico ali. Então, só para a gente poder fechar, os hebreus que vão edificar aí o monoteísmo e vão criar aí o judaísmo, né, uma religião de um único Deus, o que acontece? Eles vão ser perseguidos ao longo da história. Vão ser perseguidos no início, né, devido a essa série de problemas que nós falamos no vídeo anterior, vão ser escravizados no Egito, vão ser escravizados na Babilônia e vão ser condenados, vão ser julgados de ter sacrificado Jesus Cristo, que morreu na cruz, vão ser condenados durante a Idade Média, porque vários europeus vão morrer e os judeus não vão se contaminar com facilidade. Sabemos hoje que os judeus não vão se contaminar com facilidade, porque os judeus, hebreus, né, eles têm, que agora são judeus, devido no judaísmo, eles têm hábitos de higiene diferente do resto da Europa. Enquanto alguns europeus vão comer pão no chão, vão conviver com ratos, vão ter pouca higiene, os judeus não. Os judeus têm mais higiene, lavam as mãos constantemente, tomam banhos todos os dias. Então, tais hábitos evitam que eles sejam contaminados pela peste bubônica, que foi a peste negra da Idade Média. Vamos fazer analogia, tipo hoje em dia. Hoje não tem um coronavírus. Se você sair pelas ruas sem máscara, sem nenhum tipo de higiene, apertando a mão de todo mundo, você está mais propenso a ficar doente. Foi o que aconteceu na época. Na época, os judeus não se contaminavam devido a essas regras de higiene. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Eles eram condenados, os europeus falaram, nossa, eles têm pacto com o demônio, os judeus não morrem, enfim, são bruxos. E quando nós chegamos aí ao século XX, temos um louco chamado Hitler, Adolf Hitler, que vai ser o conteúdo aí de nono ano, que vai declarar guerra ao mundo, entre essa guerra, querendo ser um dono do mundo, né, instalar o nazismo no mundo inteiro. No meio desse contexto, ele também quer exterminar os judeus, que para ele não é considerado gente. Os judeus são animais que devem ser exterminados a qualquer custo, segundo Hitler. Hitler faz experimentos com os judeus, experimentos médicos. Ele, tipo, exemplo, rasga o corpo, joga areia dentro, vê quanto tempo o corpo consegue sobreviver com aquela areia ali dentro, enfim, uma série de monstruosidades, porque ele não considerava seres humanos, considerava os judeus como ratos humanos. Então, os judeus vão sofrer ao longo da história e quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a ONU, juntamente com os Estados Unidos, criam aí um país para que os judeus possam viver tranquilamente, porque desde a diáspora judaica, os hebreus espalharam-se, os judeus hebreus espalharam-se pelo mundo. E com o novo Estado, o Estado de Israel, poderiam eles voltar para casa, não ficar mais pela Europa, pela África, pela Ásia, e a partir daí viver tranquilamente. Porém, a terra prometida, que é a Palestina, que agora vai tornar-se Israel, ela já foi comprada por povos bárbaros, enriquecidos. Então, quando retorna, existe ali uma crise política e uma briga política, sem contar a briga religiosa que também já existe naquela região, porque naquela região ali temos muçulmanos, islamismo, temos também os cristãos e temos agora os judeus. Então vai ser uma região muito conflituosa, o Oriente Médio até hoje, século XX, é uma região muito conflituosa, na qual essas questões ainda não foram bem resolvidas. Mas enfim, fechamos aí a questão dos hebreus.